aplicação. Vamos lá. Aula 6 do mês 2 da mentoria das TICs. Ela é uma aula bem revisão, tá? Apesar de que ela não era a aula 6, ela é a aula 7, mas fica mais interessante se a gente vê a aula 7 e a aula 8 como sendo a aula 6 e 7 e a aula 6 sendo a aula 8. Faz mais sentido, tá? Então, a aula 7 ele traz algumas coisinhas. Deixa eu pegar aqui para vocês na minha fila, tá? Só um minuto. Ele traz algumas coisinhas aqui. Deixa eu organizar aqui minhas playlists de anotações. Mês 2, aula 7. Só um momento, deixa eu pegar aqui a foto. Basicamente ele vai trazer algumas informações aqui, ó. São as seguintes. Ctrl Shift F, bacana. ICT Mentorships. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui agora. Achei. Ctrl V. Então, nessa aula, ele vai trazer isso aqui pra gente, tá? Ele vai trazer um conceito bastante interessante de armadilhas dos formadores de mercado, tá? Ele vai falar sobre as falsas bandeiras. Ele vai falar sobre as falsas bandeiras, que eu vejo que fica mais interessante da aula 7 e 8, e depois a aula 6, concluindo com o desfecho e chave de ouro, tá? Ele meio que deu a aula 6 como sendo um desfecho, aí depois ele implementa a aula 7 e 8, meio que, esqueci de dar esse conteúdo aqui, tá? Então, basicamente, ele vai falar sobre as armadilhas dos formadores de mercado, tá? Armadilhas ou armadilha do formador de mercado, que é a qual? É a bandeiras falsas. Bandeiras falsas. Letra A, sobre esse assunto, a gente vai ter o que? Falsas bandeiras de alta na ação de preço, tá? Falsas bandeiras de alta na ação do preço. Do preço, 2 pontos. Primeiro, nem todas as altas repentinas do preço que se transformam em consolidação de curto prazo são bandeiras de alta. É a primeira questãozinha que ele passa. Nem todas as repentinas altas de preços que se transformam em consolidação de curto prazo são bandeiras de alta. Segundo, em tendências de altas maduras, entre aspas, ou em níveis de distribuição em um HTF, o preço postará falsas bandeiras de alta como modelo de manipulação, tá? Em tendências de altas que estão bem alongadas, vamos dizer assim, ou em níveis de distribuição,
distribuição DHTF High Time Frame, o preço postará falsas bandeiras de alta. Terceiro, os comerciantes de varejo verão uma clássica bandeira, tá? Padrão de compra contínua para ele, mas isso resultará em uma famosa trap ou armadilha, tá? É o que vai acontecer nesses casos. Os comerciantes de varejo verão um clássico, abre aspas, padrão de compra contínua, tá? Padrão de compra contínua, mas isso resultará em uma reversão de mercado. Quarto, entender gráficos de prazos mais altos e mercados premiums ajudará nessa identificação, tá? Entender gráficos de prazos mais altos, entender gráficos de prazos mais altos e mercados equilíbrio premium ou EP ajudará na identificação dessas armadilhas. Esses 4 primeiros pontos para fixação aqui nossa. Armadilha dos formadores de mercado, bandeiras falsas. Basicamente bandeiras falsas de alta, né? Onde vai acontecer aquelas consolidações em um mercado de equilíbrio premium para o mercado fazer uma mini manipulação e entrar em um modelo vendedor, tá? Entra em um modelo vendedor. Primeiro, da letra A. Nem todas as repentinas altas de preço, ou seja, aquelas esticadas altas de preço, que se transformam em consolidação, ele está tratando aqui meio que um formador de mercado, uma consolidação de curto prazo, são bandeiras de alta, tá? Ou seja, bandeiras que vão dar continuação lá em mercados altistas. Onde ele fala aqui bandeiras, entenda como sendo consolidação, tá? Entenda como sendo consolidação. Em tendências de altas, que estão bem alongadas, ou em níveis de distribuição em um high time frame, o preço postará falsas bandeiras de alta, ou armadilhas, tá bom? Terceiro, os comerciantes de varejo verão um clássico padrão de compra contínua, tá? Um clássico padrão de compra contínua, oferecendo para os formadores de mercado, IPDA, compradores em níveis caros do preço. Se tem compradores em níveis caros do preço, o que é que os formadores de mercado vão querer fazer? Vão querer vender para esses compradores que estão identificando aquela bandeira ou aquela consolidação como sendo uma bandeira de continuação de alta, tá? Mas ele deixa bem claro que isso acontecerá ou isso resultará em uma reversão de mercado. Quarto, entender gráficos de prazos mais altos e mercados de equilíbrio premium ajudará na identificação dessas armadilhas, tá? E principalmente nisso daqui, ó. Ele enfatiza muito isso daqui. Ele enfatiza muito isso daqui, ó. Prazos mais altos
para ajudar na identificação dessas armadilhas, tá? É aqui onde entra a questão do não fique fixado apenas em prazos curtos do preço. Tenha sempre em mente alguns time frames maiores, 3 time frames maiores ou 2 time frames maiores, um de longo prazo e um de médio prazo e um prazo ali para você estar operando. Letra B. Letra B. Deixa eu colocar aqui para a gente partir para o gráfico. Letra B. Parari, parará. Falsas bandeiras de baixa na ação do preço. Basicamente, ele vai repetir, tá? Então, entenda-se aqui a mesma coisa. Entenda-se aqui a mesma coisa. Só que em a letra B, estando, nós vamos mudar o que? Letra B, falsas bandeiras de baixa, baixa na ação do preço. Nem todas as repentinas baixas de preço que se transformam em consolidação de curto prazo são bandeiras de baixa. Em tendência de baixas que estão bem alongadas em níveis de distribuição HTF, o preço postará falsas bandeiras de baixa. Os comerciantes de varejo verão um clássico padrão em continuação de venda, mas isso resultará em uma reversão de mercado. Entender gráficos de prazos mais altos e mercado equilíbrio desconto ED ajudará na identificação dessas armadilhas. A aula 7 e 8 vai ser uma aula bem revisão do mês 1, tá? Aplicando-se a o mês 2, tá? Trazendo os conceitos do mês 2 à aula do mês 1, tá? Basicamente a aula 7 e 8 vai ser isso. Quando a gente tem informações a respeito disso, a gente pode passar e pode avançar ao quê? A gente pode passar e avançar a questão de gráfico, que diz respeito ao quê? Diz respeito a isso daqui. Vamos pegar o NAI 100, tá? Gráfico do NAI 100. Deixa eu diminuir todo esse zoom aqui. 12 meses para excluir todos esses desenhos aqui. E vamos para um gráfico de pequeno prazo. 1 minuto. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Bem aqui. Como sendo uma bandeira de alta. E pegar esse exemplo aqui como sendo basicamente uma bandeira de baixa. Entrando no quesito formadores de mercado, os criadores de mercado ou formadores de mercados, o MMBM e o MMSM, a gente vê o que? A gente vê o mercado no mês 8, no dia 8 aqui, ó. Dia 8. Dia 8. A gente vê o mercado ele vindo de um quê? Alongada alta, certo? Ele vindo de uma alongada alta aqui, ó. Sempre quando ele anda um pouquinho lateral, ele está construindo meio que uma bandeira. Ó. Foi, consolidou, expandiu. Basicamente aqui foi,
consolidou um pouquinho aqui, ó, expandiu, foi, consolidou um pouco aqui, expandiu, opa, então aqui, ó, dia 7, deixa eu pegar aqui, dia 7, o que é que o mercado ele nos mostra já de início? 7 a 8, no 1 minuto, tá? No 1 minuto, olha aqui, o preço vem subindo desde as 8 da noite, em um movimento maior. Então ele entra em consolidação, o que seria a bandeira altista, a bandeira de alta. Ora, se ele vem em uma alta, começa a consolidar, tá? Começa a consolidar aqui mais ou menos, ou isso daqui, ó, é tido como uma bandeira de alta, tá? Então, o que é que se espera pelos varejos, né? Que o mercado continue a subir. Tudo bem, o mercado continua a subir. Continua a subir, continua a subir. E vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Aqui, quando ele começa a criar essa alta repentina aqui na parte da noite, tá? Na parte da noite, o que é que se espera pelos compradores e operadores que estão a iniciar o dia aqui, que veem o mercado subindo repentinamente? Eles esperam e aguardam que o mercado dê continuação para alta, tá? Eles esperam e aguardam que o mercado ele dê continuação para alta, entrando novamente naquele quesito de proteção de mercado, de níveis de acumulação. A abertura do mercado, ele tende a fazer o primeiro movimento falso e então capturar as liquidez que estão lá acima para então começar a fazer o verdadeiro movimento, tá? É nesse fator onde entra o que? Onde entra o quesito Turtle Soup. É nesse fator onde entra o que? O quesito manipulação de mercado também, tá? Essas falsas armadilhas que o mercado ele desenha. Se vocês lembram, o Michael fala muito na aula 1 e na aula 2 do mês 1 sobre o enigma ou o paradigma de eficiência de mercado. Qual é o enigma e o paradigma, melhor dizendo, de eficiência do mercado? Vocês devem lembrar que é um círculo menor que gera toda um desenho para um círculo maior, tá? Esse círculo menor aqui é o paradigma de eficiência do mercado, que solta milhões e bilhões para fazer desenhos, para então induzir a esse círculo maior ao erro e à falha, tá? E isso vai se repetindo de uma forma contínua. Isso vai se repetindo de uma forma contínua no mercado. O círculo menor cria e gera toda essa falsa sensação para o varejo aqui de que eles estão no lado certo do mercado. Então o Michael começa a nos mostrar essas armadilhas, essa trap, bandeiras de alta e bandeiras de baixa. Em um mercado altista, seria bandeiras de alta falsas, tá? Onde o quê? Onde o mercado passa por um momento de expansão, então entra em consolidação. Os criadores de mercado, ele passa por um momento de expansão, entra em consolidação, tá? Entra em consolidação e na abertura
do mercado ou em algum movimento, ele faz a captura dessa liquidez e então começa-se a um novo movimento para baixo, tá? Dito isso até aqui, para a gente criar todo o contexto da nossa análise está onde? Está desse dia daqui, ó, dia 7, tá? Que foi toda essa alta aqui, até virando-se para o dia 8, tá? Só que é aqui onde está a questão, onde o Michael fala muito sobre high time frame, períodos de tempos mais altos. Por quê? Porque se você está olhando só isso daqui, ó, só essa fração de tempo aqui, ó, só essa fração de tempo aqui, deixa eu colocar em 3 minutos aqui. Se vocês estão olhando só essa fração de tempo aqui, o que é que vocês conseguem ver aqui e pensar? Beleza, vamos lá. O mercado ele subiu, expandiu para baixo, expandiu, caiu, começou a fazer a mesma coisa aqui, tá? Que é a varejada. A varejada. O que é que se pensa aqui a varejada? Opa, bandeira, bandeira de baixa. Bandeira de baixa está acontecendo. Eles pensam que bandeira de baixa está acontecendo aqui, ó. Bandeira de baixa está acontecendo aqui. Aí é onde vem o que? O high time frame, o período de tempo mais alto. Se vocês prestaram atenção nas minhas marcações do dia anterior, o que é que a gente consegue ver aqui, pessoal? A gente consegue ver aqui, ó, nas marcações dos dias anteriores ou do dia anterior, em um time maior, 15 minutos, por exemplo, em um time maior, 15 minutos, vocês conseguem ver nitidamente que eu tenho um swing low aqui, eu tenho esse nível de acumulação estando bem aqui, tá? Que se torna o quê? Um bloco de ordem, tá? Se torna um bloco de ordem em um time frame maior, em 15 minutos. Quando o varejo vê isso aqui, fica um prato cheio para ele. Um prato cheio para quê? Para ele querer continuar vendendo após o rompimento dessa bandeira. Aqui, ó. Esse rompimentozinho aqui fica um prato cheio para eles quererem estar continuando vendido. Mas quando você tem todo o amparato de um time frame maior, como por exemplo 15 minutos, 15 minutos já dá uma diferença absurda, ó. 15 minutos já dá uma diferença absurda. Quando você olha isso, você consegue identificar aqui alguns modelos de entrada, tá? Que o Michael fala na aula 1, que concomitantemente essa bandeira aqui e esse momento aqui serve muito de um momento de preparação para que o mercado suba. Por quê? O preço ele consolida aqui um time de 15 minutos e expande. Quando ele consolida em um time aqui de 15 minutos e expande, não voltando nela de imediato aqui, que é o natural e é o normal, em um mercado de expansão, esse mercado aqui, esse nível aqui, ele fica em aberto para quê? Para que sirva de referência de equilíbrio desconto. Aqui, ó. Fica em aberto para que o mercado sirva de um equilíbrio desconto. Pô, David, tranquilo, mas aqui também, ó. Aqui também fica em um nível que eu posso traçar um range de equilíbrio desconto. Ó, posso traçar um range de equilíbrio desconto para cá. Tudo bem. Pode traçar um range de equilíbrio desconto para cá. Mas só que, dadas as devidas circunstâncias, o que você vai querer levar em consideração é o que? É aonde esse mercado ele vai começar a desenhar as armadilhas. Reparem que aqui, ó, nesse períodozinho aqui, o mercado ignora totalmente esse range de consolidação. Ele passa batido. E ele vem parar onde? Ele vem parar nesse próximo momento aqui. Tá? Ele vem parar nesse próximo momento aqui de consolidação.
Quando ele começa a parar nesse próximo momento de consolidação aqui, você em um time de 15 minutos, você já consegue identificar que o mercado ele está começando a fazer o quê? Está começando a se preparar para manipular o varejo no paradigma de eficiência. O círculo menor está começando a injetar grana. O círculo menor está começando a injetar grana para que o mercado faça o quê? Para que o mercado construa um desenho, para que o varejo acredite nesse desenho, para que o varejo entre a favor desse desenho e então seja totalmente manipulado. Por quê? Em um mercado de equilíbrio desconto, os formadores de mercado estão querendo comprar. A contraparte de quem quer comprar é quem quer vender. Então, para alguém vender em um mercado de equilíbrio desconto, o que é que os formadores de mercado vão criar? Vão criar traps, vão criar armadilhas, vão criar falsos desenhos, sempre em um patamar mais alto, sempre em um patamar mais alto, tá? Se vocês olharem aqui no 15 minutos, por exemplo, você já consegue ver um range de negociação, onde aqui eu tive um M15 quebrando um swing high aqui, ó, tá? Se esse M15 forma um swing high aqui e ele quebra esse swing high aqui com essa expansão, logo essa mínima aqui, ela fica sendo uma mínima válida para eu traçar o meu range. Se ela fica sendo uma mínima válida para eu traçar meu range no 15 minutos, eu começo a observar o quê? Eu começo a observar onde vai se formar, o meu swing high. Aqui, eu tenho um possível swing high? Tenho, só que a vela 4 não vem abaixo da vela 3, o preço não desce mais um pouquinho abaixo da vela 2, aqueles N fatores que eu venho passando já para vocês já há algum tempo. Aqui eu tenho outro patamar, o preço até plota aqui um swing high, só que não joga o preço no equilíbrio desconto. Aqui vocês poderiam estar pensando, ou quem é iniciante poderia estar pensando, quebrou um swing high, formou um swing low, eu vou traçar meu patamar de range agora daqui. Tá? Aqui é uma belíssima de uma armadilha. Por quê? Porque o preço não voltou em patamar de equilíbrio desconto nesse range aqui, ó. Tudo isso aqui vai se transformar em quê? Vai se transformar em liquidez, tá? De pronto, quando você vai fazendo sua análise, você vai vendo essas coisas aqui, geralmente, quando o preço plota um swing high aqui, de um range de uma estrutura, e o mercado não é jogado para patamares de equilíbrio e desconto de imediato, esse nível aqui ele vai servir como um nível manipulativo, tá? Esse nível aqui vai servir como um nível manipulativo. Um nível que tem liquidez aqui abaixo, que tem sell side liquidity, que tem liquidity pool, liquidity pool, tem sell side liquidity, tem sell stops e outras coisas, tá? Então aqui já tem liquidez, já tem pessoas querendo vender, tá? Já tem pessoas querendo vender para quem quer comprar. Quando o preço monta um outro nível aqui, ó, vocês vejam que não vai para onde? Para patamares de equilíbrio e desconto desde as 10h30 da manhã do dia anterior. Não vai para patamares de equilíbrio e desconto. Se vocês prestarem atenção, 10h30 aqui fica sendo um fundo bastante interessante, tá? Quando o Michael vai nos ensinar a traçar ali níveis de ranges, eu já falei isso para vocês também, a gente quer procurar alguns níveis chave, como por exemplo níveis de kill zone. Ranges de níveis de kill zone fica bem interessante da gente estar traçando, como por exemplo, de uma kill zone até a próxima kill zone. Pô, 10h30, que kill zone é essa? É a kill zone de Londres Close. Tem 10 horas aonde? Tem 10 horas aqui. 10 horas aqui, ó. 10h30 tá aqui. É justamente a mínima da kill zone de Londres Close. Se vocês prestarem atenção, o que é que remonta? Londres Close remonta um fundo aqui, um swing low, faz uma expansão do preço para cima. Quando ele faz essa expansão do preço aqui para cima, as prévias do fechamento de mercado, é muito natural que o quê? Que quem é até aluno do ICT entenda que
aqui foi o movimento de manipulação, que foi também um movimento de manipulação, mas não o verdadeiro do dia. Não o verdadeiro movimento de manipulação do dia, porque esse dia foi um dia de quê? De Seeker Destroy. Tá? Foi um dia de Seeker Destroy. Quando o preço ele vem acima desse nível aqui, que é o quê? A Ásia tende a se fazer o quê? Acumular. Se a Ásia tende a acumular, o patamar de Londres tende a manipular e então dar um movimento para o preço ir embora, tá? Então o que é que acontece aqui, ó? Nessa primeira questãozinha aqui, as prévias da abertura da sexta-feira, tá? Isso aqui, pessoal, é tudo que vocês têm que analisar antes de cair no low time frame para estar lá operando. Vocês têm que entender o que é que está acontecendo em um patamar acima, um patamar um pouquinho maior, tá? 15 minutos, 5 minutos, um range maior de negociação para dar direção para as operações de vocês. Quando o preço ele abre fazendo isso aqui, ele está fazendo o quê? O círculo menor está injetando liquidez para o círculo maior, entender que o mercado vai continuar comprador, até que o mercado vem e plota uma reversão de mercado nesse topo aqui. Se vocês caem em um low time frame, depois de toda essa arquitetura aqui, por exemplo, vocês são operadores de Londres, vocês nunca vão entrar no mercado diretamente em Londres querendo apertar buy ou querendo apertar sell. Vocês fazem uma análise, faz aquela retrocessão, faz aquele retrocesso e pensa em quê? Pensa justamente em identificar como é que o mercado ele está. Será que o mercado ele não já está bem alongado? Será que o mercado ele não já construiu o que ele tinha que construir, agora ele vai começar a buscar outros patamares? Quando a gente entra no mercado com esse tipo de pensamento de um operador mais profissional, mais pé no chão, de um high time frame para um low time frame, a gente entende o quê? A gente entende nitidamente que o preço aqui está em um range acumulativo desde as 4 da tarde, que é o nível de CBDR. Está um range acumulativo desde as 4 da tarde, que é o nível de CBDR. Esse CBDR tende a acumular liquidez, tá? Para quê? Para estipular onde vai ser basicamente o fundo e o topo do dia posterior. Isso aqui está envolvido em outras questões que a gente vai ver no mês 3 e mês 4 da mentoria das TICs, tá? Mas agora não vale a pena a gente estar falando sobre. Quando o preço manipula isso daqui, a gente cai no 1 minuto, a gente já consegue ver algumas coisitos ou algumas questões. A gente consegue ver alguns quesitos e algumas questões, tá? Como por exemplo o que? Um breaker block acontecendo bem aqui. Ó. Nível de manipulação, manipulou a máxima do CBDR. Nível de manipulação, manipulou a máxima do CBDR. A gente já consegue ver níveis de previous high sendo capturado aqui. Previous low sendo atacado já à frente. Isso aqui já é o que? Já é uma verdadeira mudança no patamar de entrega, como eu já ensinei para vocês, tá? Uma máxima que foi capturada, depois o preço vem e quebra a mínima que foi capturada, que foi usada para capturar a máxima, tá? Então a gente já começa a observar que o que? Que o mercado a partir desse patamar aqui, ele está totalmente vendedor, até porque a máxima histórica já tinha sido consumida. A máxima histórica aqui já havia sido consumida. A máxima histórica foi consumida na quarta-feira, pós-eleição de Trump. Tá? Quinta. E então veio a sexta. Então, o que é que eles pensam aqui? Que essa bandeira aqui, ela vai continuar subindo. Essa bandeira aqui, ela vai continuar subindo. Quando o mercado ele vem e bate aqui, ó, e faz isso daqui, basicamente isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o início do início de uma turtle soup. Ranges acumulativos em times maiores. O preço vai capturar essa liquidez em times maiores. Bate o olho nisso daqui em um nível de time maior, capturando liquidez. Isso aqui é basicamente uma linda turtle soup. O preço já cai aqui, confirmando o bloco de ordem. Ó. O que é o bloco de ordem? É a mudança
no patamar de entrega do mercado. É a mudança no patamar de entrega do mercado. Como assim, David? Aqui eu tenho um nível de liquidez, como eu mostrei para vocês. O mercado ele é jogado para cima, tá? Para então ser jogado com toda a força para onde? Para baixo. Quando o mercado chega aqui, o que, que a gente vai esperar? A gente vai esperar fazer compras aqui? Não. Por quê? Porque é justamente o que eles estão querendo desenhar para a gente estar caindo na trap dele, na armadilha dele. Quando a gente olha isso aqui, a gente já observa o quê? Que esse swing low impulsiona o preço até aqui acima. Quando o preço ele volta deixando o quê? Níveis de Fair Value Gap, ó. Aqui, por exemplo. Essa fraçãozinha aqui, ó. Quando o preço volta deixando níveis de Fair Value Gap, nesse patamar de preço aqui, ó. O que é que eu entendo aqui já? Já consigo entender. Deixa eu fazer uma mudança aqui nesses candles aqui para ver se fica interessante, tá, pessoal? Não, não ficou. Ah, não. O que é que fica interessante aqui? Aqui. O preço ele fez a manipulação aqui no low time frame. Depois de você ver a manipulação no high time frame, tá? O preço fez a captura de um swing high e voltou para querer capturar swing lows e capturando com um paviozinho e deixando o que? Níveis de Fair Value Gap. O que me considera o que? Esse bloco de ordem aqui é um bloco de ordem válido. O preço volta para tocar nesse bloco de ordem, então começa o que? Começa a entrega por patamares mais baixos. É aí onde entra o que? O paradigma da eficiência do mercado, entregando para os grandes market makers preços mais baixos, enquanto o varejo está acreditando em quê? Em alta. Haja vista, eles pensam que uma bandeira que é quebrada para alta, eu vou esperar ela retornar para então eu fazer minhas compras. Como por exemplo que aqui, ó, temos todos o range da bandeira. Eles vão acreditar que a bandeira quebrou, vai voltar, digamos, né? Digamos, em patamares de toque nessa máxima da bandeira ou assim, e eles vão querer comprar para levar o preço a patamares mais altos. Só que o que? Aqui, quando a gente encaixa toda a visão que eu já venho passando para vocês desde o mês 1, desde o mês 2, desde o mês 3, mês 1 do Core Quantity, mês 2 agora do Core Quantity, você já começa a ver e começa a criar uma maturação, um amadurecimento na visão clínica de operador mais experiente, tá? Que não fica só no 1 minuto. Ele entende o que está acontecendo no 15. Ele entende o que está acontecendo numa hora. Ele entende o que está acontecendo em times maiores. Lembram lá? O preço quando ele está muito esticado, você tem que pensar, pô, por que o preço está tão esticado? Onde é que ele está em patamares mais altos? O que é que ele está fazendo? Qual é o período do dia? Lembram lá? Tempo, preço e macros. Qual é o período do dia que esse mercado ele está? Tal. Vamos fazer perguntas para o mercado para ver o que é que vai acontecer? Se vocês prestarem atenção, ó, essa entrada que eu estou elencando aqui com vocês, olha aqui, olha aqui, 1,10. Macro. Patamares de macro. Se vocês prestarem atenção, ele começa a fazer o quê? Pô, começa agora a desenhar bandeiras baixistas. Que até certo ponto aqui, ó, desenhou uma mini bandeira baixista aqui, né? Uma mini bandeira baixista aqui, ó. É basicamente isso aqui, ó, que eles vão desenhando, ó. Desenhou uma mini bandeira baixista. Expandiu. O que é que eles acreditam? Eles acreditam no toque dessa bandeira novamente. No toque dessa bandeira novamente. E então continue a expansão. O varejo ganha dinheiro? Ganha dinheiro, tá? Ganha dinheiro. Até que o market maker resolva tomar. Porque ele vai desenhando e vai entregando. Vai desenhando e vai entregando. Olha lá. Desenhou, entregou, voltou. Outra bandeira. Basicamente. Ó. Outra bandeirinha. Expandiu. Voltou aqui um pouquinho de nada. E começou o quê?
a expandir. O que é que o varejo ama? Eu amo ver continuação de movimento de mercado. Então o mercado aqui vem às 6 horas da manhã e começa a fazer o quê? Mesma coisa. Só que quem está em um time frame maior sabe que aqui está uma captura de liquidez. Sabe que aqui eu tenho range. Sabe que aqui eu tenho um bloco de ordem. OB. Mais. Centro, direita. OB mais, vermelho. Quando você tem suas marcações no 1 minuto, você já consegue ver que isso daqui, mas nem a pau, é uma bandeira de continuação de baixa. Olha ele tocando no bloco de ordem. Depois de capturar o que? Liquidez. Liquidity pool. Tá? Em um time de ordem. De patamar mais alto. Depois que ele faz isso aqui, em um time de patamar mais alto, é via de regra. O mercado ele só vira de duas formas, pessoal. Tá? O mercado ele só vira de duas formas. Ou ele faz um breaker, ou ele faz uma divergência CMT. Isso aqui é fato. Ou ele faz um breaker, ou ele faz uma divergência CMT. Breaker ou divergência. O varejo vai estar vendo o quê? Vai estar vendo bandeiras de continuação baixistas. Só que você já está de um lado oposto a ele. Por quê? Tem toda a análise, você já viu captura de liquidez, você sabe que abaixo de captura de liquidez pode estar se performando uma possível formação de turtle soup. Abaixo dessa liquidez tem bloco de ordem? Tem bloco de ordem que é um break, block em time maior. Quando o preço vem no 1 minuto e você começa a ver isso daqui, você não vai cair na falácia de querer procurar venda. Por quê? Porque você já está vendo isso daqui, ó. Previous low. Né? Previous low. Deixa eu mudar a cor aqui. Você já está vendo isso daqui, ó. Previous low. Previous high. Verdadeira mudança. Break block. Então o mercado vem e já começa a te dar patamares de quê? De compra. Patamares de compra. Aí o preço vem às 9h30, ó. 9h30. Pô, subiu, David chegou em um patamar aqui, meio que tocando na região da bandeira, ó. Ó. Meio que tocando na região aqui da bandeira. Cara, isso aqui vai vender, né, David? Até determinados períodos, né? Tocou, voltou, só que quem está lendo desde um time maior entende que isso aqui é uma quebra de swing high, isso aqui é um swing low. No 15 minutos, isso aqui está assim, ó. No 15 minutos, isso aqui está assim, ó. O preço está quebrando swing high desde aqui. O preço expandiu quebrando um novo swing high aqui. As prévias da abertura de 9h30. Só me resta olhar o que? Isso daqui, ó. Enquanto o varejo está vendo isso aqui como uma possível entrada de venda, uma bandeira, você que está observando todo um patamar maior aqui, ó, tá? Você já consegue ver que isso aqui não é nível para estar operando vendido. E sim, esperar patamares o quê? Mais baixos. Equilíbrio e desconto. Para estar acreditando em quê? Em patamares mais altos. Embasados em quê, David? Ó, primeira queda aqui. Preço sobe quebrando swing highs. Não sobe quebrando swings highs. Mas olha a segunda volta dele aqui, como ele me dá uma confirmação. Quebra swing high. Esse nível de swing high quebrado, ele faz o quê? Ele impulsiona o preço para quebrar swing lowzinho aqui, ó. Isso aqui fica sendo o quê? Um break.
o preço volta nele, você pode acreditar em uma compra. Tá? Você pode acreditar em uma compra. Dando continuidade para quê? Para ir atacar níveis da máxima. Aqui, ó. Para ir atacar níveis da máxima. Quando ele ataca esses níveis da máxima, isso aqui tá o quê? Tá uma liquidez no 15 minutos. O IPDA ele foi montado para fazer duas coisas: equilibrar ineficiências e capturar liquidez. Equilibrar ineficiências e capturar liquidez. Olha, o que é que ele só queria fazer? Capturar liquidez. Olha o horário que ele começa a captura dessa liquidez. 1h30 da tarde. 1h30 da tarde ela é o que, David? É a Q-Zone de New York PM. New York PM acontecendo. Olha o que a gente tem. Provavelmente foi uma divergência CMT. Deixa eu só ver o S&P 500. É isso aqui. Ctrl Z. Novo painel. Ah lá, como foi realmente uma divergência CMT, ó. Como foi realmente uma divergência CMT, então o mercado começa a fazer o quê? Começa a entregar patamares mais baixos, já no desfecho aqui do dia. Então ele começa a consolidar. O que é natural do pessoal aqui acreditar? Bandeira de alta. Aqui. Bandeira de alta. Para continuar movimentos altistas. Tá um pouquinho feio essa daqui, mas daria para encaixar uma leitura de bandeira de alta, tá? Então, em suma, o que é de aprendizagem que a gente tira aqui? Não fique em um low time frame apenas, em 1 minuto, querendo fazer análises o tempo todo no 1 minuto. Não fique. Vá para um high time frame, 15 minutos, 1 hora, 30 minutos, o que você se sentir confortável de conseguir enxergar algo melhor e mais abrangente em um high time frame. Em low time frame, tempo e preço está em um nível de tempo 1h30 da tarde. 1h30 da tarde. Geralmente, o que é que você vai querer ver aqui nessa 1h30 da tarde para frente? Ou captura de liquidez ou reequilíbrio de ineficiência, que demonstre o contrário para os operadores inversos. Lembrem que o mercado ele é um jogo de soma zero. Pelo mercado ser um jogo de soma zero, para você ganhar, alguém tem que perder. Então você tem que ler o mercado pensando qual é o erro que o adversário está cometendo. Pensando qual é o erro que o adversário está cometendo. Qual seria o erro que o meu adversário está cometendo nesse patamar aqui? Tá? Qual seria o erro que ele está cometendo aqui? Qual seria o erro que ele está cometendo aqui? Tá? Qual seria o erro que ele está cometendo aqui? Sempre pensem nisso. Qual seria o erro que ele está cometendo? Qual seria o erro que ele está cometendo? É isso que o Michael está passando na videoaula 7, tá? Que a gente vai tratar a 7 e a 8. E depois vamos tratar a 6 como sendo a última, porque ela fica mais bonita como desfecho. Mas se vocês olharem nesse patamar maior até um patamar menor, vocês conseguem ter uma identificação de onde se deve operar e de onde não se deve operar, tá? E lembrando o que? Tempo, preço e macro. Tempo, preço e macro, tá? Se vocês olharem tempo, preço e macro, as questões vão ficar muito mais claras para vocês. Como, por exemplo, aonde? 9 horas da manhã. Se vocês olharem sempre as viradas de mercado, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Vamos pegar aqui 1 hora também. Geralmente, pessoal, são nessas viradas de mercado que vai acontecer o quê?
entradas, ó. Deixa eu excluir isso aqui só para desenhar para vocês. Ó, 9 horas, varou, clique, bom. 10 horas. Não foi tão bonito. Mas a única coisa que daria para encaixar aqui ainda seria uma mini venda aqui. Num micro scalper. Lá, turinho, pá. Só que o que? Às 10h10 aqui, teve um alinhamento, que foi o que? Foi justamente aquela quebra de swing que eu marquei para vocês, ó. Uma leitura mais assertiva. 11 horas. Olha aqui. Quebra de swing. 9h46, quase 10 horas. Quase 11 horas, 11h46. BPR. BPR aqui, ó. BPRzão. Mais o que? Bloco de ordem. A partir de que, David? Dessa quebra de swing high. Próxima questão aqui, 1h da tarde. Quebra de swing high. Voltando em um High Resistance Liquidity Runs, que é basicamente um modelo de consolidação aqui que o preço expande e volta em um bloco e expande para preços mais altos, tá? Se vocês constroem uma narrativa dentro desse patamar de tempo, preço e macro, tempo, preço e macro, tempo, preço e macro, e sempre procurem ver qual é o lado que o seu adversário ele está indo, você consegue tirar um melhor proveito do mercado, tá? Tirar um melhor proveito do mercado. Então, em suma, essa aula ela não é uma aula muito longa, que traz muitos novos insights, é mais uma aula de revisão. Em suma, o que é que você pode estar percebendo e observando disso, tá? Alguns insights bem interessantes. Dentre eles, quais? Dentre eles, o primeiro que eu posso estar linkando dessa aula do Michael, tá? Que eu anotei há muito tempo atrás. É que eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência. O mercado não vai fazer o que eu quero. O mercado vai fazer o que ele quer. E eu preciso estar apto para estar analisando isso junto ao mercado. Segundo quesito, segunda questão. Sempre entre contra o varejo, tá? Sempre entre contra o varejo. Como assim, David, entrar contra o varejo? Veja níveis onde tem liquidez. Lembre-se, o mercado ele é projetado, o IPDA ele é projetado para equilibrar ineficiências, capturar liquidez. Nessa captura de ineficiência e equilíbrio de liquidez, se vocês prestarem atenção no tempo, preço e na macro, vocês vão identificar os 4 modelos de entrada: expansão, retração, reversão e consolidação. Todas as macros vão deixar basicamente um modelozinho para vocês fazerem alguma coisa, tá? Nem que seja um micro scalp, nem que seja uma operação mais longa, tá bom? E última questão. Não queiram tratar, pessoal, uma análise que vocês fazem em 1 minuto. Não queiram tratar uma análise que vocês fazem em 1 minuto como sendo uma análise que vocês fazem no 15. Lembrem-se, o mercado ele é fractal. Deixa eu concluir essa aula com isso aqui. O mercado ele é fractal. Alt G3 domingo. Uma coisa é você identificar um range de estrutura de 15 minutos ou 1 hora. Como por exemplo aqui. Um range de estrutura de 15 minutos ou de 1 hora. Como sendo aqui, ó, logo na abertura do mercado. Essa quebra de swing high no 1, volta a patamar barato. Olha como fica tudo muito mais nítido em high time frame. Quebra de swing high, volta a patamar barato.
Nessa volta ao patamar barato, você tem que entender que o quê? Seus alvos de liquidez vão estar numa hora. E onde é que nós temos alvos de liquidez? Nessa máxima, nessa máxima daqui, nessa máxima daqui, nessa máxima daqui. Só de início aqui, ó, temos alvos nessas máximas. Aqui é a máxima histórica também, que serve como sendo alvo. Tá? Serve como sendo alvo. Quando o preço faz essa quebra de swing high aqui, ó, a gente já tem nosso range. O preço ele abre no quesito semanal. Captura a liquidez aqui da semana passada. Volta em região de equilíbrio e desconto desse range. Você tem níveis de liquidez para buscar em patamares mais altos. Isso aqui é uma coisa. É uma análise de H1. Mas análise de 1 minuto. Como por exemplo aqui. Ó, quebra um nível de swing low aqui. Não vamos nem estruturar muito. Quebra um nível de swing low aqui depois de uma divergência. Volta em patamar caro. Aqui forma-se um swing high, estopa-se, forma outro swing high, então começa a entrega. É diferente essa estrutura no 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto é diferente do 15. 15 eu preciso de 15 velas de 1 minuto para formar uma barra. Tá? Olha a diferença do 1 minuto para o 15. 15 eu preciso de 15 velas de 1 minuto para formar uma barra. Aqui, eu preciso de 60 velas de 1 segundo para formar uma barra. Ou 2 velas de 30 segundos, ou 4 velas de 15 segundos. É muito mais diferente. Então, você não pode querer levar uma operação que você estrutura toda ela no 1 minuto até patamares muito alongados. Quando ela começa a executar liquidez aqui, ó, se vocês forem prestar atenção nas análises de vocês de 1 minuto e afins, geralmente quando ela quebra essa mínima aqui do range de estrutura, geralmente, tá? Geralmente no 1 minuto, tá? Scalper, dica de scalper, scalper de alta probabilidade, insights que eu ainda não passei para vocês. Geralmente quando vocês identificam esse range aqui, ó, para uma entrada de scalper, e vocês conseguem fazer a operação de vocês aqui, o preço começa a cair. Quando o preço vem abaixo desse patamar aqui, ó, que foi o swing low, executa-se já liquidez. Você já começa a tirar parcial. Você já começa a colocar dinheiro no bolso. Não deixe dinheiro apregoado em times de 1 minuto. Por quê? Porque se você está analisando 1 minuto, você está operando nos segundos. Repito mais uma vez. Se vocês estão analisando 1 minuto, vocês estão operando nos segundos. E para vocês operarem nos segundos, o que é que vocês precisam? Vocês precisam ter ciência de que isso aqui é uma piscina de liquidez absurda nos segundos. Isso daqui é uma piscina de liquidez absurda nos segundos. Isso daqui, ó, é uma piscina de liquidez absurda também nos segundos. Tá? Então, o cara que faz uma operação de venda aqui, basicamente por aqui assim, ó, ele está fazendo uma operação super alavancada, que está pagando aí, no mínimo aqui, ó, 4, 5 para 1. Quando chega nesse nível aqui, não queira, pelo amor de Deus, ouça isso aqui que eu estou falando para você, não queira prolongar esse trade. Tem um fator muito importante nisso e muito preponderante. Se você está analisando 1 minuto, você tem que se basear a sua operação decorrendo nos segundos, que é diferente de você analisar o 15. Você pode se basear no 1 minuto. Olha o 15 aqui, ó. O 15 aqui nem deu sinal de compra, nem deu sinal de venda, nem nada. Não deu nada aqui, não quebrou swing low, nem nada. Mas 1 minuto nos deu. Tá? É diferente de você conseguir uma entrada aqui no 15, ó. Olha isso aqui, o 15. Ó. Quebra de swing high. Range, níveis de liquidez que eu posso estar procurando trabalhar. Aqui, aqui,
e aqui. Olha a diferença do 15 para 1 minuto, tá? Olha a diferença de um range de 15. Você tem todo esse espaço aqui, ó, preponderante. Quando chega aqui nessa máxima, bota dinheiro no bolso, pelo amor de Deus, faz parcial, coloca dinheiro no bolso. Lembrem-se, vocês não sabem o momento que o mercado ele vai começar a voltar. Quer começar a ser consistente? Fez uma entrada aqui em range de OTE, chegou aqui, executa a operação, fecha a operação, porque geralmente ela vai dar uma operação boa de 3 para 1, 4 para 1 e afins. Ela vai dar uma operação boa, geralmente em patamares de equilíbrio e desconto aqui, ela vai dar uma operação boa. Chegou aqui, tem liquidez, executa, coloca 30%, 50% no bolso. Tem mais níveis de liquidez acima? Tem mais níveis de liquidez acima. Deixa 30% para correr mais, 40, ou 20% para correr mais, deixa uma mixaria ali para ir correndo, tá? Para ir correndo. Para isso, o Michael bate tanto a partir de agora nessa tecla. Saiam do low time frame. Saiam do low time frame. Não fiquem fissurados fazendo as análises de vocês no low time frame, porque low time frame vai dar sinal de compra, vai dar sinal de venda, vai mandar você comprar e vender no mesmo momento. Mas quando você vai para um time frame maior, pô, estou no 1 minuto, eu não estou conseguindo me achar no 1 minuto, eu não estou conseguindo me achar no 2 minutos, eu não estou conseguindo me achar no 3 minutos, vai para o 15, vai para 1 hora. Vai chegar um momento de patamar de gráfico mais alto que você vai conseguir se achar, você vai conseguir se localizar para então estar fazendo suas análises e melhores entradas, tá, pessoal? Então, basicamente, a aula 7 e 8 fala sobre isso, tá? Fiz um aparato geral. É o Michael falando mais sobre armadilhas de mercado, é o Michael falando mais sobre essa consciência de estar em um HTF, em um High Time Frame, em patamares mais altos. É o Michael falando sobre a junção do tempo e do preço. É o Michael falando sobre essa questão de que em um patamar de Low Time Frame, você tem que executar liquidez em prazos no mesmo patamar, você não pode procurar liquidez em patamares mais altos, porque se você está entrando em um range de 1 minuto, você tem que sair no range de 1 minuto, porque é a sua marcação de HTF. Então, se você marca 1 minuto, você opera os segundos. Se você marca o 15 minutos, você opera 1 minuto. Se você marca 1 hora, fica ainda melhor para você estar operando. Ó, 1 hora. 1 hora, tá? Essa semana aqui no 1 hora, ó, deu pouquíssimas entradas. Mas as entradas que se deram foram fenomenais. Ó, preço de abertura, 1 hora. Preço de abertura, 1 hora. Swing high, quebrado, toca-se nele, expande. Não vou nem estruturar muito a análise. Swing high quebrado, fair value gap, toca-se, preço vai embora. Bloco de ordem, 1 hora, toca-se, preço vai embora. Fair value gap, 1 hora, toca-se, preço vai embora. Swing high, toca-se, o preço vai embora. Swing high aqui novamente, toca-se, o preço vai embora. Fair value gap aqui mais ou menos, ó, que é o IOFD, que é basicamente ele chega perto de um Fair value gap, ele não interage no Fair value gap e já começa a demonstrar reação, como se fosse um espelho que repele, ou um imã que repele o preço de perto desse Fair value gap e vai embora, tá? Vai embora. Atrelado a isso temos o que? Captura de liquidez aqui, que é a Turtle Soup dentro de um range, que o range é esse aqui no 15, ó, tá? Olha 1 hora, como te dá poucas entradas, mas te dá entradas seletas.
quando no 1 minuto te dá imensuráveis entradas. No 1 minuto te dá imensuráveis entradas. Olha o 15. Te dá algumas falsas entradas. Ó. Te dá algumas falsas entradas, como por exemplo, aonde? Cara, nem tão falsas entradas dá, porque a partir do momento que ele começa a quebrar swing highs aqui, nossos níveis são aqui, ó. Aqui, depois aqui, aqui. No máximo que um operador neófito pode se confundir, que está aprendendo agora ICT, é o que? É achar que essa quebra de swing low aqui foi uma quebra de inversão de fluxo, de order flow. É achar que essa quebra aqui foi uma quebra de mudança de estrutura, MSS. É acreditar que isso aqui é uma mudança de estrutura, tá? Só essas questãozinhas aqui mesmo no 15 minutos que deixaria alguém um pouquinho confuso. Mas em um patamar geral, fica absurdo isso daqui. Outras questões, patamares mais altos, que eu já ensinei para vocês e só vou dar uma recapitulada aqui, como por exemplo 1 hora. Da sexta para segunda ou domingo, o preço, ele deixa uma entrada em OTE. Deixa eu pegar aqui a abertura aqui. Quinta-feira, ou dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Olha como geralmente de um dia para o outro fica-se algumas entradas em OTE. Essa transição tende a deixar algumas entradas em OTE logo no início do dia. Como foi a mesma coisa aqui, só que foi um pouquinho mais baixo aqui, ó. Patamares lindíssimos. Semana passada, Ctrl Z, Alt G, dia 3, dia 27. Aqui, meia-noite, 29, 30, 31, novembro. Entrada bem detalhista aqui em OTE. Depois entrada aqui em OTE. Entrada aqui em OTE. Ó. Aqui, no que diz respeito aos corpos. Entrada em OTE depois dessa manipulação. Aqui, na abertura da sexta para segunda. Para o domingo, no caso. Entrada em OTE de venda. Tá? 1 hora. Olha esses sinais aqui, ó. Como são nítidos. Te cantam lindamente. Às vezes você não é um ruim operador, você só está no time errado, tá? Você não é um ruim operador, você só está no time errado. Você só está em um patamar que não condiz com o seu modelo operacional. Às vezes você quer ser um day trade, só que você não é um day trade. Você é um trade, na verdade, que 1 minuto nem é day trade, é scalper, né? 1 minuto nem é day trade, é scalper. Às vezes você está no 1 minuto querendo ser scalper, só que você não é um scalper, você é um day trade. Sua posição tem que demorar um pouquinho mais. Sua posição tem que demorar um pouquinho mais. Às vezes você está em um day trade e você nem é day trade. Você é um trade de swing. Sua operação tem que demorar um pouquinho mais de um dia para o outro para poder fazer um pouquinho de sentido. Como assim, David? Sua operação, para se encaixar, tem que demorar um pouquinho mais. Como? Não estou entendendo ainda, David. Ó, dia 3. Como aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra semana aqui para vocês verem. Dia 20. Como aqui. A operação de vocês tem que demorar um pouquinho mais, ó. Demora-se um pouquinho mais? Demora-se um pouquinho mais. Mas quando pega a operação, olha que compra absurda. Demorou algumas semanas para que o preço chegasse nesse patamar de equilíbrio e desconto. Demorou algumas semanas.
mas o preço chegou deste swing low até este swing high. Gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, 4 horas. Demorou um pouquinho mais, mas o preço chegou. Demorou algumas semanas. Tá desde outubro, mais ou menos meados de 8 de outubro, até que o preço plotasse essa operação, tá? Então, outro insight também que o Michael ele fala na aula, que acabou de me vir à mente aqui e me lembrar. Às vezes você não é um mau operador, você não é um trade que não consegue acertar as operações. Você só está se limitando a apenas uma modalidade de operação. Pula para uma casa acima, não está conseguindo ser um scalper no 1 minuto, vai para o 5, vai para o 15. Não está conseguindo ser day trade no 15, vai para um swing trade, vai para um time maior, vai filtrar suas operações e você vai conseguir fazer entradas mais assertivas. E assim, seu RR, seu risco retorno, vai aumentar um pouco mais e assim concomitantemente, tá pessoal? Então, aula 7 e aula 8 do ICT da mentoria paga dele mês 2 é isso que ele fala, tá? A próxima semana a gente vai trazer o desfecho do mês 2, que é uma aula bem interessante, que vocês vão ver muito insights, muita coisa, muita ferramenta útil no que diz respeito à mentalidade. É como se fosse um desfecho de uma aula mais sobre psicologia, tá? De uma aula mais sobre psicologia, ele trazendo insights absurdos e fenomenais da carreira dele como um operador. E a gente adentra no mês 3, depois do mês 4, e os assuntos vão ficando bem técnicos e bem avançados, tá pessoal? Então é isso, 1h14 aí de aula para vocês, já está tudo gravado. A aula da manhã e a aula agora da tarde eu vou estar publicando lá por volta das 17 às 18 horas, beleza? Tamo junto, valeu. É só o começo, forte abraço para vocês. Valeu, David, abraço pessoal. Eu creio que esses dias eu vou estar voltando ao YouTube também, tô esperando só a verificação do YouTube, que cara, já tô sufocando já sem estar presente no YouTube, sem postar vídeo no YouTube, já tô ficando agoniado, mas é isso aí, é o que é, não é o que deveria ser, e vamos embora. Tô esperando só a verificação do YouTube para eu voltar a publicar lá também, para eu voltar às normalidades no que diz respeito ao YouTube, tá? Então é isso, eu vou deixar fixado para vocês uma sala do Google Meet lá no WhatsApp. Quando vocês quiserem é só mandar mensagem, tipo assim, ó, tô online na sala do Google Meet. Vocês adentram aqui na sala do Google Meet, começam a transmitir a tela, começam a trocar uma ideia, que eu acho até melhor do que o Discord, que o Discord trava pra caramba, trava pra dedéu. Então vou configurar, deixar uma sala em aberto, que vocês consigam adentrar no Google Meet. Qualquer momento é só mandar uma mensagem lá, ó, tô lá na sala do Google Meet aqui do Masterclass, adentra aí, vamos trocar uma ideia, vamos trocar um papo, tal, coisa e outra, beleza? Tá, vou deixar isso aí fixado também essa semana não, acho que a partir de amanhã já a gente já faz isso, beleza pessoal? Tamo junto aí, bom final de semana pra vocês, bom descanso, uma boa final aí de tarde, e é isso aí, tá? Vou fechar aqui a gravação. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, João Lima.